Mais forte, dê um aplauso bem forte para Jesus. Aleluia, diga para o seu irmão assim, ó, Deus está com você. Somente creia. Amém. Aleluia. Deus está aqui nesse lugar. Mais uma campanha finalizada com sucesso. Pega a sua Bíblia aí, Marcos 10, versículo 52. Marcos 10, 52. Diz assim, aleluia. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Deus, aí está a tua palavra. Deus, usa-me poderosamente para poder abençoar a tua igreja. Pai, em nome de Jesus, eu quero lhe pedir agora que o Senhor venha operar poderosamente através da minha vida, no nome de Jesus. Amém? Podem se assentar. Quem recebeu vitória nessa campanha aqui? Levanta a mão. Quem recebeu? Então você vai dar o seu nome. Você vai dar o seu nome ali para Adriana e Heloísa, para você contar na próxima sexta-feira, aleluia, a sua vitória para edificar a fé dos irmãos. Quem entendeu, diga amém. E o tema dessa noite é provocando o meu milagre. Amém? Amados, existem momentos em que milagres de Deus, aleluia, tem que ser provocado. Tem que ser provocado. Eu sei que existe um tempo para Deus operar, mas existe em algumas situações, eu vou mostrar aqui na Bíblia, que teve homens de Deus que provocaram o milagre, fizeram o milagre acontecer. E eu quero que você fique atento, aleluia, a essa mensagem. Você precisa primeiro se posicionar espiritualmente para provocar o seu milagre. Então tudo depende da tua posição diante de Deus. Amém? Ao longo dessa campanha, amém, nós colocamos o quê? A nossa família no altar de Deus. E eu tenho certeza que Deus, aleluia, vai responder. Porque no Velho Testamento, quando algo era colocado no altar, Deus respondia com fogo. Quando você colocava algo no altar, Deus respondia com fogo. Amém? Provisão e intervenção. Quando você colocava algo diante do altar do Senhor. Então chegou o momento de você compreender atitudes que provocam o milagre de Deus. Amém? Primeiro ponto. O milagre é provocado por uma fé que não se cala. Veja bem, repita comigo. O milagre é provocado por uma fé que não se cala. Marcos 10, 48. Marcos 10, 48 diz assim, olha: e muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem o que? Misericórdia de mim. Oh glória. O que nós aprendemos aqui? Bartimeu não aceitou o silêncio imposto pela multidão. Ele queria a vitória dele. Jesus estava passando, ele era cego, mas podia ouvir. Ele ouviu alguém falar do que o Nazareno estava passando ali, e ele provoca o que? O milagre dele. Através da atitude dele, Jesus para e fala: deixa esse homem vir até a mim.
e pergunta: o que você quer? Eu quero ver. Então veja. Agora imagine Bartimeu na beira do caminho, cego, vendo a bênção passar e ficasse quieto. Ou seja, Jesus ia realmente passar e ir embora. Ele ia continuar o quê? Cego. Mas ele provocou o que? O milagre. Ele fez Jesus olhar para ele através de um clamor com fé. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Veja bem, famílias que querem milagre não pode se calar diante da dor. Não pode se calar. Tem que clamar, tem que insistir, tem que se posicionar. Você lembra o testemunho da minha mãe que eu contei aqui um domingo? Que minha mãe falou: se existe Deus, tu vai salvar, tu vai libertar o meu filho. Ela provocou um milagre. Deus quer que você seja ousado. Agora, não é ousado de qualquer maneira, porque uma coisa impede a tua oração, o teu relacionamento com Deus, que é as nossas iniquidades. Os ouvidos do Senhor estão abertos, as mãos estendidas para nos abençoar, mas o que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Então não vai funcionar você ter essa autoridade se você vive uma vida de pecado, sem compromisso com Deus. Primeiro você tem que se posicionar, fechar as brechas, aí sim você fala: Deus, eu estou na tua presença, eu quero isso que aconteça esse ano. Dependendo da tua fé, você pode até falar dias, dependendo do seu crédito com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Outra coisa, veja bem, na cultura judaica, o cego, ele era visto como alguém sem relevância social. Era um homem que ninguém dava valor, mas ele revolucionou, ele mudou tudo, amém? Bartimeu rompeu barreiras, amém? Quando ele começa a clamar, a atenção vai toda para ele, ele revolucionou tudo ali naquele momento. Então clame. Outra coisa, o milagre é provocado quando colocamos tudo no altar. Diga comigo essa frase: o milagre é provocado quando colocamos tudo no altar. Abra no livro do Gênesis aí, Gênesis 22:6. Olha o que diz aí, Gênesis 22, versículo de número 6, diz assim, olha: e tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs-o sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram o que? Ambos juntos. Amém? Vou repetir: e tomou Abraão a lenha do holocausto, pôs-a sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram o que? Ambos juntos. Veja bem, sua família no altar não é apenas um tema. Veja bem, é uma decisão. Deus não responde quem não tem fé, quem está fazendo campanha e não está crendo. Ele responde quando você entrega totalmente a sua família nas mãos do Senhor. Você lembra também, quando eu falei aqui, que tem muita gente que está passando problemas familiares e não está aguentando mais, fala assim: Deus, eu entrego nas tuas mãos, faça do teu jeito. O desespero é tão grande que a pessoa fala assim: ó, faz do teu jeito. Ah, é? Deus começa a apertar, começa a quebrar, aí a dor daquela pessoa começa a alcançar você. De que forma? Meu Deus, meu filho está sofrendo muito, sofreu um acidente, meu filho perdeu a perna, meu filho, sabe, coisas assim, eu estou indo no extremo. Aí você começa a orar: Deus, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia do meu filho, coitado dele. Deixa Deus concluir. Olha que, irmão, é duro o que eu vou falar, mas a Bíblia diz assim, ó:
é melhor entrar com um olho do que os dois, se tiver os dois olhos, ir para o inferno. É melhor perder uma parte do corpo do que todo o corpo ir para o inferno. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós precisamos entregar, colocar no altar e confiar no trabalhar e no transformar de Deus. Mas às vezes a gente atrapalha. Então você precisa colocar. Olha, quando Deus falou para Abraão: olha, vou te dar um filho, Deus deu. Deus falou: agora me dê o seu filho. Irmãos, ele obedeceu. E olha que realmente diz a Bíblia no livro de Hebreus que Abraão tinha tanta fé em Deus que ele ia obedecer a Deus, acreditando que Deus iria ressuscitar o filho dele. Está escrito lá em Hebreus. Mas ele colocou o filho lá no altar, e quando ele levanta o cutelo, o anjo falou: aqui está o cordeiro. Ou seja, ele confiou em Deus, ao ponto de achar que Deus iria realmente ressuscitar, que iria ressuscitar. Está lá no livro de Hebreus. Outra coisa, o milagre é provocado por atitude de obediência. João 2,7. Abra aí. João 2, versículo 7. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Encheram-nas até em cima. Amém? Olha o que diz aqui, ó. Antes do milagre acontecer, do vinho aparecer, o que houve aqui? Obediência. Deus deu uma direção, e obedeceram à direção que Deus trouxe. Então, o milagre é provocado por atitude de obediência. Amado, Deus pode transformar a realidade da sua casa, mas a instrução que Deus dá para nós precisa ser o quê? Obedecida. Amém? Deus, cada lar aqui vive uma realidade diferente uma da outra. Tem casa que você tem que se posicionar, falar mais alto. Tem outras casas que Deus vai falar: fecha a boca, só ora. Então você precisa saber como você vai ganhar os seus dentro da sua casa. Você precisa perguntar a Deus e deixar Deus ministrar no seu coração, e ali você fazer conforme Deus quer. Quantos estão entendendo? Diga amém. Sabe aquele filho pródigo que pediu a herança antes do pai morrer? Você acha que o pai não conversou com ele? O pai conversou com ele. Por que você quer ir embora? Você tem tudo aqui. Seria o que a gente ia fazer. Se um filho chega para você e fala: olha, me dá minha herança que eu vou sair por aí, você não ia questionar? Você não ia aconselhar? Você não ia tentar mudar a mente dele, sim ou não? Ia. Mas Deus fez o que? O menino ir. Talvez aquele menino era um menino rebelde, não dava ouvido ao pai. Deus estava usando o pai para orientar. Deus estava ali na figura de pai, melhor dizendo, para orientá-lo. Mas ele não quis. Então Deus permitiu ele ir. Então tem momentos que situações acontecem dessa forma dentro da nossa família, que às vezes Deus vai endurecer o coração para tratar longe de nós, longe dos nossos olhos. O que aconteceu com esse garoto aí? Ele foi, gastou todo o dinheiro, o pai deu a herança dele, foi ou não foi? Gastou com tudo, perdeu tudo, até que ele, na beira do caminho, caiu em si. Naquele momento,
Deus já estava o quê? Quebrando ele todinho. E ele começou a pensar: na casa do meu pai, eu tenho cama, eu tenho comida, por que eu estou passando por isso? Ele reconheceu o erro que cometeu e voltou para casa e pediu perdão que é o pai. E falou: pai, eu pequei contra os céus e contra ti, me perdoa. E o pai abraçou. Mas precisou ele sair de perto dos pais para ser totalmente o quê? Quebrado. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Amém? E às vezes, só que a gente, irmão, é pai e mãe. A gente, por mais que às vezes a gente quer ser duro, a gente não consegue. É ou não é? A gente não consegue. O nosso coração, às vezes, amolece. É ou não é? Você sabe que você não deve ajudar, não deve abençoar, mas o teu coração amolece para poder ajudar. E Deus quer trabalhar. Aí nós temos que ter cuidado. A gente vai lá para Jonas. Sabe quando Jonas fugiu de Deus? Na desobediência, foi ou não foi? Ele foi parado no navio. Veio uma tempestade sobre o... Mas quem desobedeceu foi quem? Foi a tripulação ou foi Jonas? O navio é a sua casa. Diga para você, o navio é a sua casa. Certo? Então, às vezes, quando você aceita um desobediente dentro desse barco, o vento alcança até você. E a única forma do vento passar é fazendo o quê? O que fizeram com Jonas? Jogaram ele no mar. Só que a gente não vai jogar nossos filhos no mar. A gente vai chegar e vai falar o seguinte: olha só, eu estou passando até problema por causa de você. Fala a verdade. Eu estou endividado, eu estou passando luta por causa de você. Ou você entra debaixo do meu governo, ou você segue esse vento sozinho. Tem uma hora que você tem que chegar. Porque você é o pai, você é a mãe. Você sempre vai ser o porto seguro. Porque se você não tiver condição, meu irmão, você não vai conseguir nem ajudar ele lá na frente quando tiver pior. É ou não é? Outro dia eu falei isso para o meu filho. Eu falei: meu filho, você está com 19 anos, vai ter 20, você pode ter 50, mas qualquer coisa que acontecer na sua vida vai respingar em mim. E se você der um mau testemunho, olha só, eu falei para ele: se você der um mau testemunho e respingar no seu pai, meu irmão, eu posso até perder o meu ministério por um mau testemunho teu, dependendo do mau testemunho. Aí uma hora, quando você precisar do meu apoio, eu nem vou conseguir te ajudar, por causa de uma desobediência tua. É sério, irmãos. Então é muito importante a gente saber ter misericórdia, mas também saber, aleluia, endurecer o coração no momento certo, para Deus operar no meio da nossa família. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Que eu confesso que não é fácil. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém? Quarto ponto: o milagre é provocado quando quebramos padrões espirituais. Em Mateus 9:21, uma mulher falou assim, então disse: se eu apenas tocar na sua veste, ficarei o quê? Curada. A mulher que vivia com fluxo de sangue há 12 anos, ela rompeu o que? Regras sociais, religiosas, para tocar em Jesus. Naquela época, uma mulher que estava menstruada, todo acampamento tinha que parar, esperar. Se tivesse alguém leproso também, tinha que ficar longe do arraial, ficar curado, para depois tudo prosseguir. Veja bem, mas ela rompeu
regras sociais e religiosas. Ela não podia tocar em ninguém, veja bem, mas ela queria a cura. Ela estava cansada de sofrer. Ela não queria mais sofrer. E ela quebrou o princípio. Aqui ela quebrou, não, eu quero a minha cura. Eu quero a minha cura. Ela rompeu regras sociais e religiosas para tocar em Jesus. Amado, às vezes, sua família não precisa de mais rotina, precisa de uma atitude diferente diante de Deus. Às vezes o que precisa para o milagre acontecer é realmente a gente se posicionar para ver o milagre de Deus acontecer. Outra coisa, o milagre é provocado pela perseverança espiritual. Lá em Romanos 4,19 diz assim, ó, abre lá, Romanos 4,19. Romanos 4,19. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Veja bem, a parte A diz, e não enfraquecendo na fé. Ou seja, Sara e Abraão estavam avançados em idade, mas ele não deixou a promessa morrer. Para provocar o milagre, tem que ter perseverança espiritual. Está aqui, ó. Essa carta aqui, ó, eu fiz 2022. 50% foi cumprida. Mas eu falei para Deus, eu só vou abrir quando cumprir por completo o que está escrito aqui. Eu só vou ler aqui no altar quando tiver cumprido o que está escrito aqui para a glória de Deus. O que eu estou querendo falar para você? Que eu não vou deixar a minha fé se abalar por nada. Eu vou ficar firme até tudo o que está escrito aqui se cumprir para a glória de Deus. E na minha oração ainda fala assim: Deus, assim como o Senhor fez com Gideão, faça com a minha mãe. Não leve ela enquanto o que eu escrevi aqui não aconteceu. Eu quero que ela veja. Depois que ela vê, aí é com o Senhor. Mas não leve a minha mãe enquanto ela não vê o que eu escrevi aqui. A minha oração é essa. E eu não deixo nada enfraquecer a minha fé. Porque, irmãos, se a gente não vigiar, é problema com filho, é problema com esposa, é problema com vizinho, é problema com parente. Tudo isso, se você não vigiar, começa a bater a sua alma. E você começa a enfraquecer na fé. Mas você não pode. Se você quer ver o poder de Deus na sua vida, irmãos, porque o que faz o crente estar firme? Hoje tem uma porção de gente aí, ó, querendo, sabe o quê? Falar que Deus não existe. Falar que o Deus que a gente serve é de mentira. Mas nós cremos nesse Deus pelo sobrenatural, pelo milagre que Ele continua fazendo no meio da igreja. Quem está entendendo, diga glórias ao Senhor. Então você não pode parar. Veja bem, imagine na sua mente um agricultor que planta uma semente. Durante dias, ele não vê nada acontecer. Ele não vê nada acontecer. Mas debaixo da terra, algo está o quê? Acontecendo. Amém? Uma hora, aquela semente vai fazer surgir o quê? Uma grande árvore com um grande fruto. Quando você já lançou a semente, qual é a semente que você lançou? Está ali, ó, na mesa.
O seu milagre, a tua semente está ali. Talvez hoje você não está vendo, mas assim como a semente debaixo da terra está se movendo no mundo espiritual, o pedido de cada um, Deus já está movendo para no tempo certo entregar nas tuas mãos. Só quem crê fica de pé em nome de Jesus Cristo, que nós vamos orar. Então, provocar o milagre é clamar mesmo quando mandam calar, entregar o que é preciso, obedecer sem questionar, romper limitações espirituais, por fim, perseverar até o fim. Diga glória a Deus. Hoje é o fim de uma campanha. Hoje é o fim de uma campanha, mas também é o dia de declarar. Diga comigo: minha família está no altar e o milagre já começou. Amém? Nós vamos estar orando no nome de Jesus Cristo. Só que hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. É o final da campanha. Eu vou pedir você que está na campanha, você que vai botar a mão ali e vai profetizar. Quem vai ser o primeiro ousado sair do lugar, que botar algo ali na mesa ali, e vai botar a mão e vai começar a orar ali. Se você quiser tirar da mesa, pega, fica de joelho, da melhor forma que você quiser. Aleluia, você vai ser, aleluia, um crente ousado. Nós vamos botar aqui mais uma canção aqui, aleluia. Posso clamar novamente para tocar aqui. Você vai pegar, Wagner, puxa para cá o seu teclado aqui, meu filho. Amém? Você que está nessa campanha, botou aqui o seu pedido, pega aqui, levanta a mão, começa a orar com ousadia agora. Começa a orar com ousadia agora. Começa a orar com ousadia. Evangelista Adriano, vem cá fazer essa oração aqui. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu quero lhe pedir agora, meu Deus, o teu povo está clamando agora, Deus, o teu povo está, aleluia, clamando agora, meu Deus, Deus, joga por terra agora toda a fúria do diabo, meu Deus, nós queremos ver, ó Pai, o Senhor operar, Senhor, poderosamente, ó Deus, nós queremos ver o Senhor operar, aleluia, o teu povo ali está clamando agora, meu Deus, a tua palavra diz lá em Jeremias 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus, em nome de Jesus agora, aleluia, teu povo está provocando milagre. Eu quero ver a minha família toda convertida, eu quero ver todos salvos agora. Salva o esposo, salva a esposa, salva os filhos, cura, liberta, restaura os casamentos. Alabaste te mandar de cantarepia menia praço naragaio. Começa a operar agora, meu Deus. Vai operando agora, meu Deus, para a honra, Senhor, e glória do teu santo nome. Eu profetizo agora o milagre. O milagre, eu entrego essa carta nas tuas mãos. Pai, eu quero ver tudo se cumprindo para a glória do teu santo nome. Agindo o Senhor, quem impedirá? Quebra, transforma, em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, eu declaro a vitória do teu povo. Canta comigo, igreja, levanta o pedido de oração. Posso clamar. Levanta o seu pedido de oração. Levanta a peça de roupa. Levanta a chave. Aleluia.